Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Ju Freire, aqui do canal Mística Flor. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo a esse canal. Um canal pra gente falar de espiritualidade, falar de energia das cartas, né? Cartomancia, baralho Lenormand, tarô, oráculo da deusa, falar sobre ciência, biologia, práticas holísticas, sim. E espero que vocês sejam bem-vindos. Quem já tá comigo aqui, é um prazer ter vocês por aqui. No vídeo de hoje, né, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das cartas, trazendo também uma visão biológica, também um olhar da forma como esses elementos presentes no baralho estão inseridos na nossa cultura, na nossa rotina, no nosso dia a dia, então fazendo uma contextualização que é extremamente importante para que a gente amplie o olhar sobre as cartas. E além disso, nós vamos conversar também sobre outras questões que no decorrer do vídeo, né, eu acabo trazendo reflexões, acabo pensando em coisas, acabo trazendo olhares diferentes, vivências diferentes e histórias diferentes. Mas antes da gente começar esse vídeo propriamente dito, se você tá chegando agora e não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, seu feedback. Lembrando, né, que eu tenho cursos, então você quer aprender comigo, aqui na descrição do vídeo você encontra os links para acessar os meus cursos, vocês encontram os links para poder estar entrando em contato comigo, marcando atendimento, adquirindo o meu material, como vocês sabem, e algumas pessoas não sabem, né, para quem tá chegando agora. Eu tenho meu baralho de autoria, Naturalis Lenormand, e o meu livro que foi escrito com a maravilhosa Tânia Durão, que vocês conseguem comprar comigo, que é um livro falando sobre baralho cigano, obviamente, mas também trazendo um olhar sobre espiritualidade, trazendo um olhar sobre biologia, trazendo um olhar principalmente sobre esse mundo natural que é tão presente na nossa vida e que muitas vezes a gente, né, negligencia. E estou gravando esse vídeo para vocês exatamente dia 4 de dezembro, um dia totalmente especial, dia de Yansan, dia em que eu tive várias conexões espirituais, várias sincronicidades, não só hoje, mas desde o início, bem dizer, da semana, né? Desde o início não, final de semana, algumas sincronicidades, algumas conexões, sonhos, mensagens. Então, pra mim é um dia especial e é sempre um prazer estar aqui fazendo vídeos pra vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 3 cartas que são cartas extremamente importantes no baralho. Obviamente, todas as cartas são importantes, mas a gente vai falar sobre 2 grandes cartas que são movidas a energias, né, que movem a vida da gente de energia numa esfera sutil, numa esfera física, numa esfera emocional. Então a gente tem bastante coisa para conversar sobre essas cartas, e a gente vai falar também de uma carta que representa o reino da flora, né, o reino vegetal. Então traz aí também conexões importantes com o nosso ser holístico, com o nosso ser natural, com esse ser biológico que somos nós. Fica aqui comigo e depois da vinheta vamos partir para os nossos estudos maravilhosos em Lenormand. E lembrando, gente, dá aquele like nesse vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos de vocês. Vamos lá! Meus amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a potência dessas 3 cartinhas, carta do lírio, carta do sol e carta da lua. E cada uma trazendo uma singularidade muito, muito, muito marcante para os nossos jogos, para os nossos entendimentos, para as nossas compreensões e para as relações que a gente vai fazendo com as cartas, tá? Vou começar falando pela carta do lírio, que é uma carta que representa o reino vegetal. E se você observar, quem tem o meu livro, né, ou quem comprar e adquirir o meu livro, vai observar que a gente foi separando as características das cartas de acordo com os reinos dos quais elas estavam inseridas. Então você vai ver o reino vegetal, o reino animal, animais aquáticos, animais aéreos. Então vocês têm ali uma separação, um meio de classificar as cartas, trazendo características que podem trazer uma semelhança para esse grupo. Então no vídeo de hoje a gente vai também abordar essas características desse vegetal aqui. Bom, a gente começa a falar que o lírio é uma flor, então é uma estrutura que foi gerada pela natureza para procriação, né, para reprodução. Então, e eu nunca esqueço disso, eu tive um professor de biologia
que ele falava que quando a gente dava buquês de presente pra alguém, a gente tava dando, e aí eu vou usar, ai meu Deus, eu não sei se eu posso usar esse termo, né? Mas a gente tava dando um monte de órgãos sexuais, né? Órgãos genitais para a pessoa amada. E isso era uma coisa muito impactante. Eu ficava pensando, e sabe, né, que a cabeça de adolescentes, né, eu imaginava a cena, enfim. Então é uma carta, né, na verdade falando do vegetal, da estrutura, uma estrutura que serve para a reprodução. Então é um vegetal que tem ali um órgão e esse órgão ele vai ficar exposto a agentes polinizadores. Aqui atrás eu tenho alguns agentes, né, alguns desenhos desses agentes que podem atuar como polinizadores. Então eu tenho aqui a presença de uma borboleta, mas podem ser outros insetos, eu tenho joaninhas, podem ser beija-flores, a gente pode ter a presença de morcegos fazendo polinização, a gente tem a presença de moscas, formigas, né? E o que é o processo de polinização? Polinização é simplesmente quando um organismo, um dos agentes polinizadores, né? No caso a gente está falando de agente animal, vai nessa flor pegar o néctar, se alimentar desse néctar, que é água e alguns tipos de açúcar, vai se alimentar desse néctar e ali dentro vai conter pólen, que é um pozinho que vai grudar no corpinho desse animal, no rosto, nas asas, e conforme ele for passando de flor em flor, ele vai levando esse pólen para outras flores e assim elas vão se reproduzir. Então você vê uma abundância, né, nessa carta aqui, é uma reprodução, você está fazendo com que essas plantas gerem a estrutura, no caso, a estrutura que vai dar origem à semente, né? Geralmente um fruto que vai abrigar a semente, que vai guardar essa semente, que vai ser comido, pois ele vai ser expelido por meio das fezes de algum animal. E dependendo do animal, né, essa semente ali vai se espalhar pela natureza e vai gerar nova vida. Então a gente tem uma conexão muito grande com esses vegetais, com essas estruturas vegetais, que percebam por meio de uma ação, a gente tem ali o crescimento da vida toda, de toda uma vida. Existem árvores e vegetais que são só dessa forma? Não, a gente tem outros grupos de vegetais que não têm semente, que se reproduzem de outras formas, mas a gente está falando aqui de forma geral dos que trazem as flores, né, como um órgão reprodutor. Então a gente tem nessa carta uma conexão com as flores, né, uma flor. E o que as flores trazem? Primeiro, elas embelezam o ambiente, além dessa função natural, biológica que eu falei aqui pra vocês, mas é uma estrutura que embeleza o ambiente, que traz cor, que traz perfume, que traz aroma, que traz beleza, que traz alegria. Quando você vai num ambiente florido, você se sente muito bem, você tem conexão, você vê ali animais, você vê borboletas, você vê outros insetos, você vê a abundância da vida. Então as flores têm um potencial a primeiro momento, né? A gente já falou da carta das flores em outro momento, em outro vídeo, mas as flores têm o potencial de trazer alegria pra gente. E o lírio, enquanto símbolo cartomântico, né, enquanto simbologia do Lenormand, fala de paz, de harmonia, de tranquilidade, né, de uma calma, até de uma sabedoria, porque a sabedoria que eu adquiro aqui nessa carta é uma sabedoria que é a longo prazo. Eu não nasci agora e aí eu já sei tudo, e aí eu vou entender tudo. Não, eu vou construindo o meu saber. Eu vou construindo os meus processos de memória, de vivências, por meio das vivências, eu vou entendendo o que eu tô passando, até eu chegar numa fase de vida que eu tenho mais maturidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho 32 anos. Eu não tenho mais a mesma cabeça do que quando eu tinha 22, por exemplo, né? Do que há 10 anos atrás eu era uma outra pessoa. Quem me conheceu no ensino médio eu era uma outra pessoa. Quem me vê hoje fala, caramba, você mudou. Sim, e que bom eu mudei, né? A gente tá sempre num processo de evolução. Então é um processo que leva tempo, é a questão da maturidade. Quanto mais maturidade você vai adquirindo conforme a vida vai passando, o tempo vai passando, mais você vai entendendo os processos ao seu redor. Então essa é uma carta que ela fala da maturidade, da sabedoria, da harmonia, da paz. Historicamente é uma carta associada também, a gente pega na escola europeia, principalmente escola francesa, a gente pega essa carta como uma carta que fala da castidade, né? Então aqui eu sou casta. Por que é uma carta de virtude? Tem até uma das regras que vocês estudam na escola europeia, que é, por exemplo,
Se o lírio tiver embaixo da carta pessoal, da carta do consulente, isso indica que ele não tem virtudes, ou seja, essas virtudes, né, podem ser consideradas de muitas formas. No momento mais antigo, né, quando esse baralho foi criado, na época em que esse baralho foi criado, na sociedade que existia ali naquele momento, a gente tem uma carta que fala sobre a virgindade de moças que deveriam se casar virgens, né, serem castas. Então é uma carta que fala de castidade. Então muitas vezes no relacionamento, embora a gente veja uma carta de harmonia, de tranquilidade, de paz, né, de coisas boas e da mansidão, a gente também pode ver uma relação fria, uma relação que já passou pelo tempo e que agora as pessoas vivem como irmãos, né? Isso é muito comum, não se relacionam, não tem contato físico ali, não tem troca de energia sexual ali, né? Não tem um interesse sexual de um para o outro ou de uma das partes envolvidas, né? É mais uma coisa de irmandade. Então ela é uma carta que traz essa energia da sabedoria, ela traz uma energia senil, né? Então aqui é o maduro, é o vintage, né? Eu gosto de falar essa palavra vintage, porque quando a gente fala das pessoas mais velhas, eu atendo muitas pessoas muito mais velhas do que eu, e eu sempre penso que é uma forma de aprendizagem, de aprender a ter paciência, de aprender as suas vivências, de aprender toda a sua trajetória, né, de você ver que aquela pessoa passou por tanta coisa na vida e olha a força que ela tem, olha a potência que ela tem. Então ela é uma carta de potência, da sabedoria, né, dessa força, dessa harmonia. Também é uma carta que fala que é preciso ter paciência, esperar as coisas acontecer no tempo. É uma carta que traz reconciliação, que traz perdão, mas ela fala que é preciso dar tempo ao tempo. Aqui nada vai acontecer da noite pro dia. Aqui eu preciso de uma tranquilidade, eu preciso de uma paz, eu preciso de uma calmaria. Às vezes a minha vida tá um turbilhão e a única coisa que eu preciso é desacelerar, é me conectar comigo. É uma carta que fala de limpezas também, então limpezas de ambiente, limpezas energéticas. No meu curso vocês vão ver o que essa carta diz, né, para cada setor. Mas, por exemplo, se a gente falar de espiritualidade, a gente pode estar falando de conexão com alguma coisa que vai limpar a nossa energia, limpar o nosso campo, práticas holísticas integrativas, meditações em grupo, práticas que tragam harmonia, que realinhe, né, popularmente falando, no nosso campo esotérico e holístico, que realinha os nossos chakras, né, que coloca as coisas em ordem. Então ela é uma carta que ela fala dessa maturidade, dessa sabedoria, desse realinhamento, dessa paz, dessa calmaria, de ter uma clareza para resolver as coisas. Aqui eu não resolvo nada da minha vida em confusão, aqui é tudo calma, aqui é tudo zen, aqui eu preciso realmente de paz para resolver as intempéries que eu tenho para resolver. E aí a gente entra num outro campo, a gente sai um pouco daquela esfera vegetal, reprodução, e a gente também entra numa esfera que influencia a reprodução dos vegetais, que influencia na nossa existência, na nossa absorção de vitamina D, que influencia na vivência que a gente tem, né, com dias ensolarados, relacionados à nossa perspectiva emocional. Então a gente tem realmente incidências de lugares em que as pessoas... Eu não lembro se é no Alasca, tá? Depois eu posso pesquisar isso com calma e fazer um vídeo só sobre isso. Mas existem cidades no mundo, né, lugares no mundo em que o sol ele fica tempos sem aparecer. E o índice de depressão é muito mais alto. E a gente sabe, gente, é muito nítido como um dia ensolarado, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu não esteja me sentindo bem, tem um vigor, tem uma potência, uma vontade de fazer coisas, de sair, uma vontade, ainda que involuntária, né, ainda que estimulada por alguém, principalmente quando a pessoa está no processo de depressão, mas de ver o mundo, de fazer atividades ao ar livre, correr, pedalar. A gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né, nós somos muito privilegiados por morar numa cidade que, embora caótica, como toda grande metrópole, né, mas a gente tem praia, então a gente pode ver a praia, a gente pode sentar num parque e ver o sol, e tomar um solzinho, né, e levar os bichos para passear, as crianças, encontrar os amigos num dia ensolarado. A gente tem praia, tem floresta, tem campos, a gente tem muita biodiversidade aqui nesse Rio de Janeiro. Eu ia falar nesse país Rio de Janeiro, meu Deus, que não deixa de ser. Rio de Janeiro é um caso à parte, cariocas são pessoas à parte, né, mas uma cidade que realmente
possibilita isso. Então, essa carta, essa energia, esse vigor trazido pelo sol, que é o que essa carta fala, vigor, alegria, luz, iluminação, né? Eu estou me iluminando, eu me ilumino, eu fico bem. Um dia ensolarado deixa a gente bem, traz clareza. Então, é uma carta de clareza mental, de consciência, de saber aonde quer chegar, de saber os seus objetivos, de ter os pés no chão, obviamente, porque é uma carta que fala de racionalidade. A gente também associa essa carta historicamente, culturalmente, tantas culturas, né, tantos povos que associavam essa carta a Deus, né, a um Deus que iluminava, que trazia racionalidade, conhecimento, que provia vida, porque se a gente falar do Sol enquanto astro, né, enquanto um modelo que está ali no universo, a gente não tem só o nosso sistema solar, nós temos outros sistemas solares. O universo, o espaço é múltiplo, né? Ele é amplo. E dentro dessa questão do sistema solar, o Sol emanando seus raios ultravioletas para o planeta Terra, a gente tem o efeito estufa, que num primeiro momento é um efeito que é essencial para a manutenção da vida, né? Você manter uma quantidade de calor, uma quantidade de radiação para que os seres vivos possam se reproduzir, possam sobreviver às temperaturas adequadas, né? Obviamente, com um processo de humanização, eu vou usar esse termo, né? Com o processo do homem se colocando nesse centro, a gente começa a ter uma degradação ambiental desde os primeiros povos, né, de extrativismo, desde das coletas, né, de extinção de espécies de vegetais, de animais, da incidência de gases poluentes na atmosfera com o advento da Revolução Industrial, por exemplo, com os automóveis, com os eletrodomésticos, com os aerosóis. Então a gente tem ali um nível de poluição muito grande dessa atmosfera, desse ar. E essa atmosfera, esse ar, né, ele vai, o que a gente chama de camada de ozônio, diz que tem um buraco, que é um buraco, a grosso modo, assim falando para que as pessoas compreendam melhor, né, faz com que o Sol incida muito mais potentemente no nosso planeta. Então a gente acelera processos que levaria bilhões de anos para acontecer. Mas o Sol, ele é extremamente importante para a vida, como eu falei. A gente tem os seres fotossintetizantes, ou seja, os vegetais produzindo seu alimento, né? Captando molécula de gás carbônico do ambiente, captando molécula de água do ambiente, captando molécula de oxigênio do ambiente e captando fótons, né? Luz solar, energia luminosa, para produzir o seu alimento e assim manter uma base de animais, manter uma base de outros seres vivos que dependem dos vegetais para sobreviver. E aí a gente já tá falando de níveis tróficos de cadeia alimentar, que eu não vou entrar nesse assunto, que eu sei que é um pouco chato, e já recebi algumas críticas aqui, né, falando, ai, você tá falando de carta ou de biologia? Os dois, meu bem, eu falo dos dois aqui, porque, né, gente, biologia tá dentro do contexto das cartas, tá no nosso dia a dia, eu preciso falar. Então, o Sol como essa fonte primária dessa energia que vai não só trazendo energia relacionada a calor, mas também energia luminosa e que vai sendo transformada e absorvida pelos seres que estão aqui dentro desse planeta. E dentro dessa conjectura do Sol, a gente captando... eu ia falar DNA, meu Deus, que cabeça louca. A gente captando vitamina D, né, para poder produzir outras moléculas importantes para o nosso organismo. Então, o Sol sendo extremamente importante quando o bebê nasce, que precisa tomar o sol das primeiras horas da manhã, porque geralmente nasce com icterícia, né? Então precisa preparar o corpinho dele para a produção de vitamina D. A gente precisa de vitamina D. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, isso aconteceu comigo também, que eu fiquei um pouco neurótica, né? Dei uma surtadinha no início, eu não saía de casa mesmo, eu fiquei refém, prisioneira mesmo em casa. Não vou dizer prisioneira porque eu curti o meu momento em casa, embora tenha sido um momento totalmente ruim, mas me trouxe essa possibilidade de estar em casa mais tempo com a minha família. Mas eu não saí de casa. E o que aconteceu consequentemente? A minha vitamina D foi baixando, consequentemente a B12. Então o Sol, ele está influenciando diretamente os nossos processos biológicos e bioquímicos, ou seja, o nosso corpo depende do Sol. Então o Sol, ele não é só uma necessidade
para os animais, para as plantas, para nós também. Então nós precisamos dessa carta para viver, para produzir, para crescer, para se desenvolver. Os vegetais precisam, né, do sol para se desenvolver, para crescer, para evoluir. Então é uma carta que fala de progresso, de iluminação, de sucesso, de fazer as coisas germinarem. É uma carta que traz prosperidade, sim, porque a gente está falando da abundância. Onde tem luz, tem planta crescendo, né? Obviamente a gente sabe que existem plantas que não podem ficar sobre a luz direta do sol, não tô entrando nesse detalhe, tô falando aqui tudo muito a grosso modo, né? Mas pra gente entender, se você faz uma experiência que a gente geralmente faz no ensino fundamental, colocar uma plantinha, uma sementinha numa caixa, né, num potinho, e fecha numa caixa, faz um buraquinho, e a outra recebendo luz direta do sol e essa da caixa não recebendo a luz direta do sol. O que acontece? Essa plantinha que recebeu o sol vai se desenvolver bonita, forte. A que não recebeu vai crescer mais fraca, as folhas vão ficar mais amareladas, porque o pigmento, a clorofila ali não vai estar tão ativa. Então são processos que são diretamente influenciados pelo sol. Então a gente precisa do sol. E é uma carta, né, obviamente, que ela fala da potência, ela é uma potência. Eu tô aqui falando 300 processos de que o sol é responsável pra gente. E é muito isso no baralho. São processos que a gente passou, que a gente precisa, e é uma carta que vem falar pra gente assim, olha, você é potência, você é luz, você é força, você é poder, você é equilíbrio. Então, dentro dessa dinâmica, se joga, apareça, se mostre, seja você. Não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de falar sobre as suas ideias. Vai ser feliz, é momento de alegria, de felicidade, né? De cultivar coisas boas, de cultivar coisas positivas na vida. É um momento de realização. Então, essa carta, ela tá sempre associada a coisas boas, ao dia, à alegria, ao fazer acontecer, ao ter autonomia para fazer as coisas acontecer. Então, de repente, você tá num momento caótico, a vida tá um caos, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e o sol fala, não, peraí, que eu vou te trazer um momento de clareza mental, eu vou te direcionar, eu vou trazer possibilidade de você ter sucesso, de você conseguir entender, né, ter o discernimento, ter a compreensão daquilo que eu quero mostrar. Então é uma carta totalmente poderosa, uma carta, né, com alto índice de espiritualidade, porque a gente fala de uma carta que está falando do quê? Energia! Energia do calor, energia da luz, energia luminosa. Então a gente vibra em luz, nós somos luz, né? Então nós somos luz, nós somos presença, nós somos calor. E a luz, ela tá em nós. Onde a gente chega, a gente pode iluminar, pode acender outras pessoas. Então é uma carta que ela fala sobre essa iluminação, não só nossa, mas de quem tá ao nosso redor. E como eu falei, um dia ensolarado, ele é um dia positivo, ele é um dia próspero. Claro que os dias cinzas, os dias das nuvens, né, da carta das nuvens, tem a sua beleza, tem o seu encanto também, mas um dia ensolarado é um dia ensolarado, né, gente? É um dia de alegria, de felicidade. Então, é uma carta que tá associada à alegria, felicidade, realizações, e uma carta muito, muito, muito positiva. Tem um lado negativo do ego? Tem. Mas a gente só vai explorar isso mais pra frente em outros vídeos, em outros momentos. Por hora, eu quero que vocês peguem essa energia do sol, que é a energia da vitalidade, a energia da alegria, a energia de fazer a vida acontecer. E pra gente fechar o nosso vídeo, nós estamos chegando na reta final dos nossos estudos, né? Nós estamos no vídeo que fala sobre as cartas 30, 31, 32. Nós temos mais um vídeo, provavelmente será mais um último vídeo para falar sobre a finalização das últimas cartas. E agora nós vamos falar de uma carta que ela é muito, muito, muito intensa. Gente, carta da Lua. A Lua, por si só, ela tá no imaginário popular há centenas de anos. Ela traz ali percepções distintas, né? Povos diferentes tendo 1000 percepções sobre a Lua, a gente tendo 1000 conexões com a Lua, nós mulheres principalmente, falando do nosso ciclo menstrual. E uma coisa que é muito interessante, se vocês não leram esse livro ainda, eu sempre nos vídeos que eu tô fazendo pra vocês, né, eu sempre trago algumas referências bibliográficas pra vocês que fazem parte do meu repertório, que fazem parte dos estudos que eu vou desenvolvendo, ou do meu processo recreativo na leitura, que a leitura pra mim também é um processo recreativo. Primeiro deles, a Lua Vermelha, tá?
Leiam A Lua Vermelha, não lembro agora o nome da escritora, da autora, mas o título do livro é A Lua Vermelha, que fala sobre o quê? Sobre as nossas personalidades enquanto mulher nos nossos ciclos lunares, ou seja, é um livro que retrata a nossa menstruação, os nossos ciclos, né, a nossa potência do nosso sagrado, do nosso poder criador, envolvendo as fases da lua. Então ela vai conversando com a gente. É um livro muito gostoso de ler, porque ele vai conversando e ele vai dando dicas de como você entender o seu ciclo lunar. Então, por exemplo, quando é a sua lunação, ou seja, você menstrua na lua nova, você menstrua na lua cheia, você menstrua na lua minguante, né? Então vai trazendo essas conexões, porque de acordo com o seu calendário menstrual dentro da sua lunação, ou seja, do seu calendário lunar menstrual, você vai se percebendo mais ativa, mais inativa, mais com a tendência a ficar mais recolhida, com a tendência a ser mais grosseira. E aí você vai conectando a sua rotina, as suas atividades cotidianas. Eu costumo fazer muito isso em relação aos meus atendimentos, né, de colocar no calendário para que quando eu esteja, por exemplo, no meu período menstrual intenso mesmo, eu não atenda nem alguns diazinhos antes, nem nos primeiros dias, porque eu não tô bem mentalmente, emocionalmente, fisiologicamente. Quer dizer que não posso atender menstruada? A gente, não tem nada a ver, é óbvio que a gente pode, desde que a gente tenha a vontade, né? Desde que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável. Eu particularmente não me sinto muito confortável, então eu vou trabalhando nesse contexto. Embora no meu período menstrual eu fique muito mais intuída, muito mais sensível, obviamente. Então, muitas percepções vêm com muita força, de uma forma muito mais intensa. Mas, falando desse livro da Lua, então é um livro que vai te trazer essas conexões, porque a Lua é isso. A Lua, primeiro de tudo, ela é eu ia falar um organismo, mas eu não vou usar esse termo para não usar de forma errada, né? Mas ela é um astro que tá ali, na verdade ela é um satélite, tá? Que tá no céu, recebendo a energia luminosa do Sol e influenciando magneticamente no nosso planeta. Então ela influencia as marés. No vídeo passado, quando eu falei da mulher lunar e do homem lunar, eu comentei um pouquinho sobre isso. Então a gente tem uma rocha que fica ali no espaço flutuando, né? Que está influenciando diretamente nas nossas marés, nos nossos ciclos, na água do nosso corpo, no crescimento dos vegetais, nos comportamentos, né? E assim, e tem muitas outras crenças também associadas e coisas que são comprovadas mesmo cientificamente. Então a Lua, ela tem esse poder cíclico, ela é cíclica. Então quando a gente fala dessa carta, a gente já começa a falar de uma carta que traz a associação aos ciclos. Eu tenho a fase cheia, eu tenho a fase minguante, eu tenho a fase nova, eu tenho a fase crescente, e cada fase vai trazendo uma percepção, né? Quando a gente fala das fases da Lua, principalmente quem trabalha com magia lunar, magia natural, usa muito as fases da Lua para poder potencializar as coisas que quer, porque a magia, quando a gente fala de magia, a gente está falando de processos de acelerar, né? Acelerar alguma coisa, trazer alguma coisa para nossa vida e aproveitar as energias, seja a energia do dia, seja a energia da lua, seja a energia do sol, seja a energia dos elementais, e cada pessoa vai escolher a energia que vai trabalhar para fazer algum tipo de magia, né? Magia cerimonial, enfim, tem vários tipos de magia, que também o vídeo não é sobre magia, mas vários tipos que vão estar ali acelerando processos na nossa vida, desde que seja para acontecer, né? Tem isso também, que algumas coisas são para acontecer, outras não, enfim. E aí a gente entra numa questão de destino, de karma, que também não vou falar aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito extenso e não é o que eu quero discutir aqui com vocês. Mas é uma carta que está falando da potencialidade dos ciclos. Então nós somos cíclicos, a vida é cíclica. Tem coisa que nasce, cresce e morre, né? Nasce, cresce, desenvolve e morre. Histórias passam por essa transição. A nossa vivência passa por essa transição. O nosso pensar, o nosso olhar, as nossas percepções e visões de mundo vão mudando. Como eu falei lá no início do vídeo, quando eu tinha 22 anos, eu tinha uma outra cabeça, era um ciclo que eu estava vivendo. Hoje eu tô vivendo um outro ciclo, um ciclo muito melhor, particularmente o ciclo em que a minha cabeça funciona melhor, embora eu reconheça alguns processos mais dolorosos com a visão que eu tenho hoje de coisas que eu já passei anteriormente na minha vida,
que é o que essa carta fala também do nosso lado emocional, das nossas cicatrizes profundas. Não é que ela fala de uma cicatriz que a gente tenha vivido, mas ela fala sobre a profundidade das nossas emoções, sobre esse mergulho no nosso íntimo, sobre esse mergulho em nós mesmos, de reconhecer quem somos, de reconhecer para onde vamos, de reconhecer o que esperamos da vida, o que nós já passamos. E até nas reflexões que eu trouxe da semana, né, que já estão lá no meu Instagram, no feed, e para vocês verem como os vídeos são simultâneos, né? Eu falo sobre essa percepção da gente entender os ciclos, abandonar velhos padrões, que é o que a Lua fala. Entendendo os ciclos, tudo tem o tempo certo de acontecer, né? Tem coisas que são mais sazonais, tem coisas que são transicionais. Então a gente vai entendendo. Essa carta aqui, ela é uma carta que fala de compreensões, da gente compreender o todo, da gente entender os nossos ciclos, as nossas emoções. É uma carta que está associada ao nosso lado emocional, ao nosso inconsciente, ao nosso subconsciente. É uma carta que está associada à noite, aos sonhos, gente. Uma importância que muitas vezes a gente não dá na nossa vivência são os nossos sonhos, sejam eles desejosos, né, os sonhos do desejo. Vou chamar de sonhos do desejo, obviamente a psicologia pode chamar de outra coisa e por aí afora ser outra coisa, mas o que eu chamo de sonhos do desejo é aquele sonho que eu tenho, que me move, que me motiva, né? Todo mundo tem um grande sonho na vida. Todo mundo tem um grande sonho na vida que veio desde a infância e que talvez ainda não tenha realizado, ou já tenha realizado, e de repente esse grande sonho vai se transformar num outro grande sonho, até virar objetivo, até a gente traçar estratégias para alcançar esse objetivo e transformar esse sonho em realidade, né? Mas são os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos mais íntimos, os nossos desejos muitas vezes secretos, né? Que a gente não conta para ninguém, porque a Lua, ela também traz uma conexão com o mistério. Então muitas coisas aqui eu sei, muitas coisas eu não sei, muitas coisas se revelam e muitas coisas não se revelam nessa carta. E os nossos sonhos do mundo onírico. E aí, uma coisa que é interessante, que o mundo onírico, quando a gente dorme, a gente tem vários estágios do dormir, né, da fase do sonho. A gente tem um estudo científico sobre esse dormir, sobre os sonhos, sobre as fases do sonho. E a gente também tem o nosso lado espiritual, que está totalmente ativo no campo astral. Quando a gente dorme, a gente passeia, a gente pode estudar, a gente pode conhecer pessoas, a gente pode receber avisos, a gente pode ter sonhos premonitórios. Então, um portal de mediunidade extremamente grande, né? E para mim é uma das cartas mediúnicas que mais fazem sentido no meu processo espiritual, porque desde criança eu sonho com as coisas. Sonho com muitas coisas que vai acontecer, tenho muitos avisos por meio de sonhos. E recentemente, né, não é uma coisa que eu tenho observado em outros períodos, isso é uma coisa que eu tenho observado mais, posso dizer até esse ano talvez, mas tem acontecido mais a partir desse ano. De sonhar coisas relacionadas aos meus consulentes antes de um atendimento, por exemplo. Então, por exemplo, marquei um atendimento com o consulente tal, e aí uma entidade do consulente se apresentou para mim no sonho. Pode trazer um recado, pode trazer uma mensagem, ou uma coisa que era para aquele consulente vai vir por meio de sonho. E quando eu for fazer o jogo desse consulente, geralmente isso acontece antes do jogo da pessoa, né? Dias antes, às vezes semanas antes. E quando eu vou fazer o jogo da pessoa, aquele sonho vem na cabeça e o recado vem. E eu lembro daquilo que eu preciso falar que está associado ao que eu sonhei, que não era para mim, era para aquela pessoa. Então isso acontece, tem acontecido mais comigo nesse processo de cartomancia. E é um processo que pra mim é totalmente espiritual, né? O sonho, ele é uma entrada espiritual. Então, desde criança eu sonho as coisas, eu vejo coisas. Muitas vezes eu acordo, falo com meu marido fala, ai meu Deus, lá vem ela com o sonho dela. E aí eu falo e a gente fica assim meio, recebe alguma notícia, recebe alguma mensagem. Então a gente tem, eu tenho essa ferramenta que é o meu sonho, né? E eu penso que todo mundo tem também. Basta observar e prestar atenção. Eu tenho um caderno de sonhos, eu anoto esses sonhos, porque muitas vezes não fazem sentido agora, mas em algum momento vão fazer sentido, né? E eu já contei aqui pra vocês que o meu baralho, muita coisa veio por sonho, muitas cartas foram intuídas, muitas cartas foram inspiradas, sim, em outras cartas. Por exemplo, essa carta, ela tem inspiração em uma figura que já existia, mas a maioria foi sonhada, foi visualizada em meditações, foi vista em sonhos mesmo. Então a Lua tá inserida nesse processo onírico, tá inserida nesse processo do sonhar, tá inserida no processo místico, né, esotérico, inserida nesse processo dos ciclos. Se a gente falar, por exemplo, das fases da Lua, né,
As 4 fases estão associadas a mulheres, né, a energias femininas, energia materna na lua cheia, vocês podem pesquisar mais a fundo sobre isso. A energia da feiticeira, quando a gente fala, eu tô aqui com a minha colinha anotada, porque de cabeça eu não lembro das coisas não, tá? A energia da feiticeira, por exemplo, na lua minguante, a energia da donzela na lua crescente, energia da anciã na lua nova, né? E aí, obviamente, vocês podem pesquisar sobre essas energias que eu tô falando, que cada uma vai trazer uma percepção de vivência pra gente. Se a gente associar isso aos nossos ciclos, como eu falei, a nossa alunação, isso vai trazer pra gente uma potência de criação, de prosperar, de entendimento pessoal muito grande. Mas é isso, então a lua é essa potência, gente, é o emocional, são os amores, as paixões que a gente adquire ao longo da nossa vida, muitas vezes paixões que a gente não consegue viver, paixões proibidas, tá, gente? Aquelas paixões, tem amores que são possíveis, tem amores que não são possíveis, tem amores que são para ser vividos nessa existência, tem amores que não são para ser vividos nessa existência e tá tudo bem, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de dar o like, lembrando que os links para cursos, para adquirir materiais estão aqui, tá? Na descrição do vídeo. Me sigam também no Instagram, tá aqui aparecendo na tela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, um grande beijo, excelente semana e, gente, não deixem de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo, né? Vamos dar um engajamento aí pra mim, por favor. Grande beijo e até a próxima.